Olá, pessoal. Estou aqui hoje com uma convidada que vai falar muito para a gente um assunto que está muito em alta, né? Que é a comunicação e o marketing das empresas, das pessoas físicas, né? Como levar isso de uma forma, como que eu vou te dizer, com propriedade, com seriedade e de uma forma que não seja feito simplesmente para ficar na rede social e que não seja visto, que realmente não seja útil para as pessoas, né? Porque eu acho que a comunicação ela tem que ser útil para as pessoas, para quem vê e para quem também está fazendo, tem que acrescentar nas 2 partes. Mas antes eu quero agradecer a nossos patrocinadores, que é a Unitar, que é a Porto Seguro, que é o Cicobi Fluminense e é o nosso terceiro setor. E vou apresentar a vocês a Tatiane Maia, que é uma pessoa que é a representante da Unitar, que é quem faz o nosso FV Podcast, né, que melhorou imensamente após ela assumir, e é um grande prazer estar com ela aqui, né, dando esse depoimento dela, explicando pra gente como que ela faz, né, como que ela desenvolve esse trabalho, que é tão legal e que leva para vocês conhecimentos de várias áreas, né. Então, é um prazer, Tatiane, estar aqui com você hoje. E a gente quer Prazer é saber de meu. você, né, como que você coloca pra gente um assunto tão delicado, né, ao mesmo tempo ótimo, mas delicado, que é a comunicação, levar a comunicação e o marketing para as pessoas. Na verdade, sim, prazer estar aqui, é ótimo, a gente tem um convívio muito legal, mas é legal, matar essa dúvida que é tão constante, e nos nossos papos a gente fala dos nossos clientes e vê que isso ainda é uma dor muito grande, né. E sobre levar a comunicação, na verdade ela é a base da sociedade. A gente tem desde a comunicação dos governantes com os cidadãos, dos pais com as crianças, dos negócios, das profissões, dos relacionamentos amorosos. E a vinda do digital foi tão rápida, tão repentina, foi tão para muita gente goela abaixo, Eu acho que a obrigado a pandemia fazer. trouxe, né, trouxe muito até as vendas online, né, que também é uma forma de comunicação, né. Isso. Portanto, até a gente percebe que o nosso comércio local sofreu também, né, por conta desse avanço da comunicação, do marketing, né, que hoje você não precisa às vezes sair de casa para comprar alguma coisa que você queira e depende muito do gosto, do que você quer, do que você está se propondo, né. Eu queria muito também que você falasse pra gente aqui, você começou como social media, Sim. e de repente você resolveu, né, se transformar, né, e ajudar os empresários, pessoas físicas, a mostrar, a sua marca, né, e por que eles estão assim, por que que eles precisam realmente, dessa forma, mostrar através da comunicação, o que realmente eles fazem no seu dia a dia. Na verdade, a transformação não é nem é uma extensão da comunicação, a mudança que teve na Unitar. Quando a gente começou com social media, é por conta de várias pessoas que eu tinha outros projetos. Eu sou administradora por formação, mas eu sou certificada em gestão de governança de TI e fui durante 12 anos gerente de projeto da gerência de TI na Petrobras. Então, assim, eu já vivia esse mundo de tecnologia muito forte e a comunicação ela é o pilar social. Para introduzir isso na tecnologia, a social media nesse momento, há 10 anos atrás quase, quando eu comecei, era uma dor muito grande. E aí tendo essa interação com as empresas, um outro ponto de vista de comunicação começou a ser um ponto de dor, que não era simplesmente a comunicação da empresa com o cliente, não era a comunicação para fora. A gente começou a ter problema de comunicação para dentro também. Por exemplo, uma campanha de tráfego, quando o atendente recebe um lead e ele mal sabe qual é a intenção da campanha, qual é o produto que está sendo vendido e qual é a narrativa dessa campanha. O atendente ele tem que ser a extensão da narrativa dessa campanha. Então, a comunicação é muito mais do que o tráfego ou muito mais do que um post bonitinho. Ele tem que realmente falar com para quem você quer falar, com o público que você quer falar, A né. empresa é um corpo vivo e não dá para você ter um coração saudável se o seu fígado não está legal, se o seu rim não está filtrando. Então, existe lacunas que quando não são devidamente organizadas, a gente tem problemas com resultados, e daí a gente vê tanto empresário repetindo a frase:
marketing digital não funciona, o tráfego não deu certo para mim. Ah, faço Instagram porque tem que fazer, mas nunca vem cliente do Instagram. É exatamente talvez a dor ou de projetos mal estruturados, ou de Ou de projetos que assuntos que estão não estão, né, desconectados com ou outras áreas da assuntos também empresa. que não estão tão conectados ou bem desenvolvidos Isso. por pessoas certas, né. É, e aí entendendo essa questão da tecnologia ser muito mais do que a comunicação e ter que ter uma empresa saudável para que ela funcione, a Unitar começou a abraçar outras áreas de tecnologia, que é o que a gente chama de tecnologia da comunicação para dentro da empresa, que é o upgrade das máquinas. Eu comecei a verificar atendentes de campanhas de tráfego, atendentes de algumas empresas, que falavam: "Não dou conta Você de também dá o suporte dou ou você só, no caso, desenvolve a parte da comunicação ou, você leva essa parte tecnológica geral? geral". Geral. Porque, assim, a dor era: não consigo atender tanto lead chegando, porque o computador é lento e eu não consigo abrir o sistema. E aí é conscientizar o empresário de que não ter um computador funcional, ter um computador lento que Você demora a está abrir o perdendo tempo e sistema, dinheiro. tu tá perdendo muito dinheiro. Você talvez perca um lead, e aí, dando o exemplo da contabilidade, talvez um funcionário que valha R$ 100 por Uhum, dia, ele poderia ter feito 4 processos de abertura de CNPJ, uhum. mas ele vai fazer só 3 porque o computador não dá celeridade no Não processo. ajuda no processo, né. Então você perde dinheiro no atendimento com o cliente que você não consegue dar, na produção do seu funcionário, no desembaraçar dos seus processos por um simples computador que às vezes você entende que é uma economia não trocar ou não fazer um upgrade que não necessariamente custe tão caro assim. Então tem todo o processo, tanto de manutenção das máquinas, de upgrade das máquinas, e até para setor, eu acho que hoje com o LGPD é generalizado, nem dá para falar que é para setores de saúde e contabilidade, mas a questão de gestão dos E dados na quais nuvem. e quais para você são os erros mais comuns dessa área nas empresas? Com relação à tecnologia, é subestimar a necessidade de um computador que dê a celeridade do processo. É uma perda de dinheiro de N de pontos de vista diferentes. Com relação à tecnologia ainda, a questão do banco de dados gerenciáveis, de ter dados em nuvens, de poder gerenciar acessos. Hoje você que numa contabilidade, você não pode dar acesso a um estagiário recém-chegado, Não, da mesma jamais. forma que você dá para um supervisor de uma equipe sua. Então ter Escolhe a dedo a quem a gente vai dar esse acesso. porque são dados confidenciais e ainda que não fossem dados com o nível de confidencialidade que você Uhum, tem, são dados intra-empresa, não sim, pode ficar solto. E a gente tem o LGPD ainda para chamar atenção, sim. hoje ainda muito mais. A gente tem a própria tecnologia que tem o risco de hackeamento, de sequestro de site e tudo mais. Então a preocupação com a gestão dos dados está cada vez maior. E em relação à comunicação e as postagens, né, que você hoje está trabalhando tanto com essa parte de comunicação, né, e marketing, como também com a parte tecnológica. Qual a melhor forma que você vê, né, que você consegue, alcançar seus objetivos através do marketing, da comunicação? É conscientização da empresa da seguinte forma: hoje não é simplesmente vender produto ou vender serviço. O marketing hoje ele vende a sua reputação. A gente até conversou antes de começar o podcast, de clientes que às vezes vão falar de uma senha e a senha é tão óbvia, que eu fico brincando assim: "Ó gente, o hacker não vai nem querer hackear essa conta, porque tá tão fácil, que ele vai desconfiar que é pegadinha". Mas uma empresa de 20, 30 anos de reputação, se ela tem um hacker, uma pessoa maldosa que sequestra esse site, que Uhum. sequestra essa rede social, com poucas ações ela consegue derrubar toda a reputação de décadas, com muita Então, facilidade, na com muita verdade, rapidez. o conselho que você dá é que as pessoas têm que ter o técnico, com conhecimento, que ofereça a tecnologia apropriada, que conheça do que ele faz, que traga segurança para sua Conscientize a empresa. equipe de como usar.
tanto que a parte vejam os lógica. processos, estão sempre revisando os processos para ver se realmente as máquinas estão atualizadas, se as pessoas que estão operacionalizando certo, né, porque isso também acaba atrasando todo o processo. E colocando a estrutura em risco, a gente ainda tem um um uma herança de entender que a empresa ela é física, a empresa é de papel, de processo, de pessoas, mas a empresa hoje, a gente tem um mundo virtual, a gente tem as IAs aí tomando conta de tudo. E o que que a Unitar está oferecendo hoje na parte tecnológica que você falou no início, né? Que é importante para o desenvolvimento, né, nessa parte de crescimento, de produção, de uma série de coisas. A gente tem desde a conscientização, o treinamento dos funcionários na parte lógica, na parte física, nessa Uhum, questão tecnológica de guarda de documentos, de responsabilidade de documentação. uhum. A gente tem o treinamento de como se portar diante das redes sociais, de recepção de clientes de forma digital. A gente tem a gestão dos dados da sua empresa, dos seus documentos, desde a digitalização. Supomos que você tenha hoje todos os Mas você ajuda a documentos. montar o processo ou vocês só colocam o equipamento e treina para ser usado? A gente monta o processo se precisar, a gente treina a equipe se precisar e a gente tem todo o processo, desde a gestão dos dados, com todos os sistemas de redundância, de segurança e tudo mais. E a gente faz desde a parte técnica até a parte lógica, a parte de treinamento. Na verdade, é um know-how da equipe de uma estrutura de um data center enorme, para te dar essa segurança, até para algumas certificações, para empresas que precisam de certificações, que precisam dessa estrutura 100% segura, a gente consegue validar esse processo. Então é de fato inserir com consciência e qualidade a empresa no mundo digital. E hoje em dia muito que está em alta e tem essa procura, a gente consegue montar um bot de atendimento com uma IA treinada para o seu negócio. Então, assim, se eu treino uma IA para fazer um processo de atendimento dos seus leads para FV Soluções Contábeis, ele não serve nem para outro contador, ele é Uhum. feito só para Querer de a acordo com o Fabiana. perfil daquela empresa. Isso, então a gente treina do zero quem é essa empresa, como é que ela surgiu, quais são os valores dela, o que que ela prega, o que que ela entrega, como ela entrega, qual é o portfólio de produtos. E aí a gente tem uma IA que sabe 100% de você e consegue desde fazer uma triagem, um primeiro atendimento de um lead, Uhum. até mesmo chegar no final do processo com pagamento, agendamento de serviço e lembrete da pessoa: "Ó, seu horário está marcado para amanhã". A gente consegue desde uma primeira recepção até um processo inteiro de atendimento, com tudo muito humanizado a ponto de ter alguns clientes que sequer conseguem entender que isso é uma IA. E realmente você tem algum exemplo que você já tenha desenvolvido e que está dando certo? A gente tem hoje vários clientes que já atendem. E ocorre a insatisfação de algum cliente por falta de atendimento, ou por um atendimento que não é humano, porque quando a gente fala assim: "Ah, você está sendo atendido por um robô, por um IA", as pessoas já olham assim para você assim: "Como assim?", né? Não tem, porque assim, obviamente tem algumas a gente vai preferir falar com o humano, isso é fato. É. Mas também é um fato que isso não existe mais. Não quando eu falo não existe mais, não tem como você não falar com um robô, não tem como fugir disso. Claro que ainda existe atendentes humanos. E aí vem a questão de treiná-los com relação a como receber. Porque eu tenho percebido, eu tenho clínicas odontológicas aqui, né, ou dentistas profissionais, que não tem mais a secretária. Sim, Quem atende é um IA. e a função dessa IA personalizada é exatamente matar essa questão dessa frieza robótica. Então a gente treina desde a o tom de voz, como é que a pessoa vai ser chamada, a gente treina e instrui de sempre chamar a pessoa pelo nome. A gente tem o vamos supor que todas as pessoas da empresa da floricultura da Dona Maria,
a dona Maria, por hábito e por cultura, ela chama a pessoa de florzinha. A gente ensina a IA a chamar as pessoas de florzinha. Muito interessante, né. Esse é um assunto, assim, que hoje está muito em alta, né, quando você fala desse desenvolvimento tecnológico. Isso. A impressão que a gente tem é que a gente até fica preocupado, né, porque será que as pessoas vão ser todas substituídas por robôs, gente? Será que a gente vai ver na terra dos robôs? Não, acho que não. Acho que não, assim, a gente tem a capacidade de evolução que é Mas eu acho que isso torna o processo mais rápido, mais eficiente, é. menos, vamos botar assim, o custo também menos oneroso, porque ele faz uma quantidade maior em menos tempo. Na verdade, dá Então, para você assim, atender 100.000, assim, depende do local onde ele está hospedado, onde a IA está uhum, hospedada, e a gente também mede isso de acordo com a conversa e com o porte da empresa. Mas vamos supor, a gente uma IA hoje conseguiria, com a mesma qualidade, atender 100.000 pessoas no mesmo tempo, com a mesma qualidade, com a mesma prontidão, seja isso num feriado, 2 horas da manhã, num domingo, e tem um custo muito mais baixo do que um funcionário que ganha o salário mínimo. e tem mais encargos, né, e tipo assim, ainda tem mais Exatamente. encargo. Então, hoje também é uma coisa a se pensar, né, de acordo Sim, a dica que a gente dá aqui é que cada empresário, ele tem que repensar o seu negócio, né, não só na forma da comunicação e do marketing, como também da parte tecnológica, né, é, porque isso também traz um resultado, né, que impacta na empresa. E a gente percebe que os empresários estão muito assim, eles estão reclamando muito da carga tributária, sim, que é alta no nosso país, né. E daí vem a importância de você analisar se você não pode mudar algumas coisas, até para você também conseguir ter um lucro maior, né, em determinados departamentos que você pode substituir o humano pela IA. Isso também é uma coisa que está muito, assim, em alta, né, apesar das pessoas ainda terem um certo, preconceito, vamos botar assim, em relação a isso, né, é o que eu tenho percebido. "Que isso gente, tô sendo atendido por um robô, isso não tem como", né. Então eu tenho percebido muito isso. Quando eu vou a São Paulo, que é onde é o coração do nosso país, né, eu percebo que lá as pessoas já estão mais familiarizadas com esse assunto. Quando você chega no Rio, ainda está em andamento, vamos botar assim, está sendo implantado pelos, vamos botar assim, pelos corajosos, né. E quando você chega na nossa cidade do interior, que é Campos, as pessoas já olham para você assim: "Meu Deus, ela é louca". ainda é muito novo, mas não dá para fugir, é como você falou, em São Paulo isso já é o É, comum, o já normal. é o comum, já é o E aí a gente tem alguns clientes aqui em Campos que escolheram não substituir, porque isso também não é a única escolha que uhum. você tem. A gente tem alguns clientes que escolheram não substituir, mas otimizar. E eu acho que essa é a grande sacada da tecnologia e da IA. Ela tem a função de dar potência aos seus Uhum. processos, principalmente em tarefas repetitivas. Então ele escolheu, tem clientes nossos que escolheu que a IA vai até determinado ponto, onde ele gasta tempo, a IA gasta tempo, que aí a gente não vai contar, o HH humano, de buscar já assim, Ele só vai a primeira entregar na última recepção. instância, quando realmente Isso. precisar do humano, que o humano vai entrar. Não, tem alguns clientes que querem que termine com o humano, então isso é uma opção, mas já chega para o humano assim, ó, a Fabiana entrou em contato, o nome dela é Fabiana, e Mas, dá o por exemplo, número já quero com o seu fazer um cálculo de CPF. folha de pagamento. A IA vai conseguir fazer? Se eu A IA treinar ela? a IA até dá para conseguir fazer, mas aí já seria uma estrutura enorme, mas é possível certamente. A gente só precisa mostrar ela como é que faz, uma vez que ela aprende como faz, a gente E replica as entrelinhas, vamos supor, incontáveis vai vezes. ter vai ter momento que vai ter lá um pormenor que o cara quer dar uma gratificação. Então, assim, é um caso ou é que ele quer dar uma premiação, aí ferrou, né. Tipo assim, ela não estava acostumada, aí já mudou a nomenclatura, né, na hora do cálculo da folha. Se você tem um parâmetro, a IA segue. A única coisa que hoje a gente pode dizer que talvez Então ela é que a IA não treinável. faz, qualquer coisa que você consegue desenhar um fluxo, a IA faz. Até para dar um brinde, você pode falar assim: "Ó, esse brinde é para qualquer cliente que fizer isso".
esse bônus, esse desconto é para qualquer cliente que comprar 3 serviços. Esse brinde é aleatório, a cada 10 clientes você vai liberar para o 11º. A Então, gente gente, tudo fica que aí é essa dica, treinável né, que é, é uma dica, assim, realmente é uma dica de ouro, né, para as pessoas perderem um pouquinho desse medo, e essa né. questão que eu te falei, se ainda tem receio, e é inevitável que isso venha, a gente tem essa opção de colocar a IA Aos poucos pra também. exatamente, tem uma a IA pode receber, recepcionar, cumprimentar, perguntar o que quer, e aí qual o seu Distribuir, né, CPF, aquilo dali, né. qual o seu CPF, ou qual o seu tamanho, qual o seu interesse, como é que eu posso te ajudar? E aí ela consegue já passar esse cliente direto para o setor em questão. Isso já é uma economia de HH enorme e já vai chegar para o setor com todos os Requisitos necessários. requisitos, com todas as informações prévias, até para otimizar o atendimento humano. Entendi. Então a gente não corre o risco de ter um cliente, um lead, um possível cliente interessado parado sem atendimento, porque a IA atende com prontidão, independente de horário. A gente pode programar a IA para avisar: "Ó, agora o nosso atendente, o nosso especialista não está aqui porque não é horário comercial, mas ele vai te responder tal hora". Ou se está em horário comercial, a gente vai te passar para o especialista. E quando passa, já passa assim: "Ó, a Fabiana do CPF tal, que é o serviço tal, e ela tem 2 filhas, então ela vai querer para 2". O atendente ele já vai te receber sabendo disso tudo. Uma outra coisa, né, que eu queria que você falasse aqui, né, porque agora você é uma mulher que mexe tanto com a comunicação e o marketing, quanto com a tecnologia. E eu Que também percebo é comunicação de que é qualquer uma maneira. comunicação, né. Vamos falar um pouquinho do marketing digital, que da parte tecnológica a gente, né, colocou aqui a questão do IA, que é um assunto super, em alta agora no momento, né. Você Sim. já explicou bastante em relação ao que ele pode fazer, que ele é treinável, que eu acho isso maravilhoso, né, até para quebrar um pouco dessa barreira que existe, né, que as pessoas, vê, né, que estão assistindo, sentir que é possível, né, É, e se dá. a gente resiste o que é novo, mas não dá para fugir disso. E que realmente isso está acontecendo, né, tipo assim, isso está acontecendo no mercado, então você querendo ou não, isso já está acontecendo. Parece que é futuro, mas o futuro já é É, hoje. presente, é um presente que tá do É, seu lado, né, tá andando do seu ladinho ali, exatamente. né. E vamos falar um pouquinho sobre o marketing digital. Como que a Unitar, ela hoje, né, você como representante da Unitar, você vê o marketing digital na vida do empresário, na vida das pessoas? Como que você leva esse conhecimento do marketing digital para o mercado? Eu Qual o acho seu olhar? o olhar é que não tem que ser algo que te entre agredindo. É muito comum receber clientes, eu vou te falar que é quase 100% dos meus clientes que eu chego e falo assim: "Nossa, eu odeio fazer isso. Nossa, eu não gosto. Nossa, não funciona. Tô cansada de jogar dinheiro fora e não ter retorno". E aí a gente senta e fala assim: "Ó, mas como é que era? Por que que faz? E como é que faz?". Então você ainda Então sente que há uma barreira a pela de repente pelo profissional que está sendo feito, e aí a pessoa por não conseguir o sucesso, assim, o sucesso dela, ela meio que, coloca a porque não entende. responsabilidade, vamos botar assim. É humano, se a gente não entende, se a gente não conhece, a gente tende a se proteger, a rejeitar. Isso é humano, isso é normal. Uhum. Então vem da conversa de: "Vamos lá, ó, você sabia que se fizer isso funciona assim, por causa disso? Você sabia que se a gente usar esse gatilho, o seu cliente vai receber dessa forma? Você sabia que inconscientemente a gente", porque assim, uma das minhas especializações é em comportamento humano. Então é muito legal juntar o comportamento humano com tecnologia, uma vez que você tem a comunicação no meio tecnológico. Então, quando a pessoa entende que se eu fizer isso, eu atinjo o cérebro e a percepção do meu cliente dessa forma, e aí eu vou ter o resultado X. Se eu pedir para alguém fazer o tráfego sem falar com a minha recepcionista, ela não vai dar continuidade à sensação que a pessoa teve quando viu a campanha no Instagram, por exemplo. Porque a parte do nosso cérebro que decide a compra
é a parte emocional. A parte lógica, ela vai falar: "Não vou comprar, vou gastar dinheiro". Sim. Mas a compra, ela sempre vem de um impulso e sempre para sanar um desejo. Se uma mulher, ela pinta o cabelo, é um desejo de ficar mais bonita. Se o cara compra um carro, é um desejo de ter um bem posicional, de se sentir mais Poderoso, se sentir poderoso, porque gosta não, de correr, quer ou um ter sonho, emoção. né, ou um Exatamente. prazer de estar com um carro melhor, né, eu acho que existe vários, não é só um objetivo, né. Sim, mas existe uma regra: toda compra mata um desejo. Seja um remédio para matar o desejo de ficar saudável, seja uma roupa nova para matar o desejo de ficar mais bonita, seja uma viagem para matar um sonho, enfim, para sanar um problema ou para sanar um desejo, é para te dar uma Marketing ele é solução. feito meio dessa forma. Isso, se eu compro o pacote de serviço com a Fabiana, que é contadora, eu tenho desejo de ter uma empresa estruturada financeiramente e tributariamente. Toda compra mata o Olha, mas o que desejo. eu ouço é que as pessoas não querem pagar imposto. Só que no país a gente vai aqui a gente tem uma lei, a nossa lei é pagar menos imposto possível, É esse desejo que você mata. porém, eu não consigo mudar as leis do meu país, mas eu posso melhorar, eu posso descobrir coisas Otimizar. de forma legal que vai ajudar meus clientes a pagar menos imposto. Esse é o E desejo que dar você a ele mata. uma segurança que ele está falando com uma pessoa que tem propriedade daquilo que faz. Exatamente. Mas aí se eu pego a parte do meu cérebro, que naquele momento de emoção, olhou uma campanha da Fabiana falando assim, ó: "Você sabia que se eu fizer um diagnóstico tributário, você pode deixar de pagar 20% de imposto para pagar 6%?" Você acabou de me tocar no desejo de gastar menos Menos. dinheiro, ou seja, ter mais dinheiro. E aí E nesse trabalhando a mesma coisa, com a mesma quantidade de trabalho, Isso, mas né. aí tem um E é possível, tá, porque é possível. marketing, na verdade marketing ele não é inspiração, Na desejo, verdade, é criatividade. possível, porque as pessoas não fazem tudo certinho. Sim, Elas não são acompanhadas, né, por pessoas preparadas para que faça com que ela faça o processo de forma correta, que na isso. verdade isso já existe há muito tempo, entendeu? Esse é o seu processo de venda, você mapeou um problema, uma dor, e você vende a solução. O comércio é isso. E como é que é o marketing? É eu estar lá no Instagram e você numa campanha de tráfego falar: "Tatiane, você paga 20%, você podia pagar 10%". E aí você aciona a parte emocional do meu cérebro Uhum. que vai ligar para sua recepcionista. Se eu ligo para a recepcionista eu já começo a me imaginar gastando 10% a menos de imposto. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? O que que eu vou investir? Se eu vou viajar, se eu vou enfim. E aí você tocou minha parte emocional. Se a sua recepcionista não sabe dessa Essa voz que eu proposta, usei, né? dessa proposta e como que você falou nesse vídeo, ela atende assim, ó: "FV, boa tarde. Não, aqui a gente faz", e aí a voz dela vai broxar a pessoa que ligou empolgada, Uhum. aí automaticamente eu desligo a parte emocional do meu cérebro, ligo a parte lógica e falo: "Fabiana estava me enganando, porque ó, liguei e foi ruim. Eu estava me imaginando com dinheiro e aí a recepcionista falou que eu preciso pagar R$ 3.000 pra Fabiana. A Fabiana quer tirar meu dinheiro?" E aí você não converte. Essa seriedade, né, pelo que eu vi, nós estamos em ramos diferentes, né, você na parte de marketing, comunicação e a parte tecnológica, porém a gente percebe que todas as áreas estão muito ligadas a tudo isso, né, e que se você não se colocar de uma forma saudável e que você realmente, você tem que oferecer algo que você possa entregar, Isso. porque E se e você, montar isso né, para que o seu cliente entenda isso. Porque se você está aqui dando um serviço que vale ouro, mas a comunicação, tanto da sua equipe quanto das suas redes e do seu tráfego não entrega transparece, não entrega isso, você não vai conseguir cliente. Então, assim, marketing ele não é inspiração simplesmente, marketing é uma engenharia. Marketing tem processo, marketing tem níveis de
marketing tem o local para você colocar o logo no post, porque tem uma parte do cérebro que vai olhar primeiro para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então, assim, tudo é muito bem pensado. Então você faz o Então, ou post seja, faz bonitinho, toda uma diferença no negócio, né. é uma engenharia, é um processo que é vital. A gente tem a Coca-Cola, que não pre é um dos produtos mais vendidos do mundo e ainda gasta milhões com marketing. Sinal que tem Será resultado. que ela ainda precisa de mais clientes? Será que existe alguém que não conhece a Coca-Cola no mundo? Não tem. Um Só o monte bebezinho quando tá nascendo. Pois é, mas assim, um monte de tibetano no alto do Himalaia, ele sabe o que que Mas é uma a Coca-Cola Coca-Cola. vai fazer com que ele conheça em breve, quando ele poder já escolher e que ele experimentar, já vai gostar daquele Exatamente. gásinho da Coca-Cola. Mas ele talvez não precisasse do marketing, porque o pai vai apresentar, ou um amiguinho vai apresentar, Ai, não vai mas apresentar, tá. mas um amiguinho na rua vai apresentar, não tem pra onde correr. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, independente do nível que sua empresa já está, o marketing ele é um pilar do seu negócio. Sim, E hoje, estando no mundo cada vez mais digital, onde as empresas não têm para onde correr, porque as pessoas vivem no digital, você não sobrevive sem isso. verdade. Bem, eu acho que o assunto hoje foi maravilhoso, né, eu acho que ela deu altas dicas pra gente, não só do marketing, da comunicação, como também da parte tecnológica. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, né, Tatiane. Obrigada. É um prazer também trabalhar com você, né, eu venho trabalhando, a gente vem fazendo vários projetos juntas, né, o podcast é um deles, e a gente está vendo que realmente tem engajamento, tem a né, toda uma situação, está chegando às pessoas, então aí eu vejo que um trabalho bem feito, ele dá resultado. Sempre. Né, eu estava até um pouco assim, quando a gente começou recomeçou o projeto, eu falei assim: "Ai, estou um pouco cansada". Aí você falou: "Não, calma, calma que vai dar resultado". E em pouco tempo a gente conseguiu já ver as diferenças, as entregas, as pessoas satisfeitas, e aí eu quero também te agradecer por isso, né, que eu acho que isso também traz uma certa confiança, eu não estou aqui puxando seu saco, eu nem sou disso, eu sou muito profissional, Sim. mas quero te agradecer, né, te dar os parabéns por você, né, ser essa Obrigada. pessoa Obrigada pela dedicada, que confiança. corre atrás e tudo mais, e dizer, né, que quem quiser desenvolver um marketing de forma, né, e também quiser um suporte tecnológico, né, que ela está até assumindo, né, a empresa que ela, né, tá assumindo uma parte aqui da minha estrutura, né, a gente está em, né, em experiência, a parte do marketing está indo muito bem e a outra parte, né, em breve eu vou dizer para vocês, assim, que a gente está fazendo todo né, uma mudança e a gente está vendo já alguns resultados e a gente já vê que o que ela falou que hoje é verdadeiro, que realmente É. acontece, que realmente é uma coisa que dá resultado. Então eu queria deixar para vocês aqui hoje esse depoimento, tá? E que realmente para eu falar, eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho, a certeza do que está acontecendo. Fica para vocês essa dica e até nosso próximo episódio. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada.